conhecido como Cardim, nome de guerra, um jovem que nasceu na periferia de São Paulo, nasci em Santos, né? Papai santista, mamãe mineira de Caxambu. E eu fui criado em São Paulo, atrás do aeroporto de Congonhas, eu não sei se vocês conhecem, no pé do bairro Jabaquara, ali chama-se Vila Santa Catarina, é um bairro que nos anos 60 é extremamente periférico, então eu fui criado muito próximo da pobreza, né? Eu não diria na favela, mas bem ao lado dela. E estudei a minha vida inteira em colégio público, fui até o 3º ano colegial. Eu dei a sorte de pegar o período de que a educação nesse país era muito boa. Eu terminei o meu 3º colegial, naquela época, nos anos 79, 80, prestei 5 vestibulares e passei em 4, sem fazer cursinho, vindo de uma escola pública. Então eu tenho o maior orgulho. Além do que, na escola pública, no 3º colegial, naquela época, tinha um curso técnico. Eu já saí com um curso técnico de administrador de empresas. Isso em 1980. Em 81, entrei na faculdade, São Judas Tadeu, na Moca, estudei economia, fiquei 5 anos de economia e saí com 2 diplomas, um de administração e um de economia em 1985. E aí fui indo e, num determinado momento, em 1980, com 20 anos de idade, engravidei a namorada de 16. Vocês já ouviram uma história assim? Então, e aí fui aos 20 anos. E a minha namorada, na época, com 16, foi mamãe. E o que aconteceu com a minha filha com 15 anos? Foi mamãe. Então, eu fui pai aos 20 e fui avô aos 36. Tudo muito precoce, né? E tudo muito precoce. Eu praticamente dos 20 aos 25 eu só trabalhei e estudei o dia inteiro. Eu saía às 6 da manhã, voltava à meia-noite. 6 anos depois, com 3 filhos, adivinha se o casamento durou? Foi para o espaço. E aí me separei, mamãe morando em Caxambu, sul de Minas Gerais, já viúva do meu pai, já no seu 2º casamento. E aí ela me ajudando, socorrendo o filho, ficou com os meus 2 filhos, o do meio, a menina do meio e o menino caçula, e a mais velha ficou com a mãe em São Paulo. Eu arrumei um emprego, fui ser gerente de venda de uma companhia e comecei um novo namoro, um novo relacionamento. Isso em 1992. E aí comecei a levar a namorada para a casa da mamãe. E aí chegava lá, a minha namorada não podia lavar a louça porque a minha mãe brigava. Não podia arrumar a cama porque a minha mãe brigava. E aí não podia lavar o banheiro porque a minha mãe brigava. E aí dava uma confusão. E aí uma hora eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar um pedacinho de terra, um pedacinho de chão, vou fazer um quarto, cozinha e banheiro, um buraco no chão para fazer uma piscina, uma bela de uma churrasqueira. E se você quiser lavar a louça, você lava, e se não quiser, não lava, e tá tudo certo. E aí comecei a procurar um terreno. Só que pensa num pobre metido a besta. O cabra que não tem dinheiro para nada, mal conseguia pagar a conta de luz. Tinha acabado de entrar no emprego. Quando me separei, saí com a camiseta do corpo e, para não ser muito vulgar, as cuecas, vamos dizer assim. E aí, com muito sacrifício, pagando as contas, ajudando a pagar a pensão da menina, filha mais velha que estava com a mãe, e os outros 2 que estavam com a minha mãe. E aí consegui comprar um terreno fazendo um escambo. O cara precisava de um carro e eu queria o terreno que ele tinha para vender lá de 5 mil metros, 7 mil metros mais ou menos. 6 mil metros, custava $7.000 naquela época, que estava no período da URV, a mudança da moeda, né? Tudo eu falava em dólar, custava $7.000. E o cara precisava de um carro. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Eu compro um carro fiado e nós fazemos um rolo do terreno. Ele, feito. Aí liguei para um amigo, um advogado, eu tinha pego um Uno Mille numa dívida que tinha 3 mil quilômetros, o carro estava zero. Valia 5, 6 mil dólares na época. Eu falei, vamos fazer um rolo, fizemos um documento de gaveta, dei o carro para ele e fiquei pagando prestação de, acho que 24 prestações, eu fiquei pagando e peguei o terreno. E aí, 3 meses depois, o cara já viu quem eu era e tal, ele falou, vem cá, vamos fazer escritura logo. Eu falei, mas o carro não está quitado. Não, não tem problema.
eu te dou o crédito. Você é filho você é sobrinho do Cacildo, sabe que cidade pequena, todo mundo sabe quem é quem, né? O sobrinho de não sei quem, filho de não sei quem, da família de não sei quem. E aí, não, você é da família da Dirce, do Cacildo, não tem problema. Me deu a escritura em 3 meses e eu fiquei 24 meses pagando a prestação do carro. E o carro andava na cidade com placa de Pomerode, né? Os caras diziam que o carro era cabrito, era roubado, aquelas confusão. Mas deu tudo certo. 2 anos depois eu quitei, deu documento, deu tudo certinho. E aí, fui almoçar com alguns amigos em São Paulo e contei a minha façanha. Que legal! Comprei um terreno, vou fazer um sítio, né? Tinha 3, 4 caras na mesa. Aí um deles disse assim para mim, que babaca, mais um trouxa. Aí eu, como assim? Sabe aqueles caras desmancha prazer, que você tá feliz e o cara te espeta a tesoura no estômago? Aí eu falei, mas por que babaca? Ele falou assim para mim, cara, a história vai se repetir com você. Eu conheço um monte de gente que compra uma casinha, um terreno na praia, começa a construir a casa de praia, ou compra um apartamento, ou começa a construir um sítio, fica 20, 25 anos construindo, e quando os filhos casam, vão embora, não voltam mais, e o sítio fica lá de despesa para os velhos pagar, e a aposentadoria mal consegue pagar o IPTU da terra ou o condomínio do apartamento da praia. E aquilo foi um murro no estômago de tal forma na minha cabeça que eu fiquei com uma raiva danada com o cara. Mas quando cheguei em casa, comecei a processar a informação. E eu falei, será que esse cara não tem razão de que esse terreno um dia vai ser uma despesa para mim? E exatamente em novembro de 1992 foi quando eu comprei este terreno. Em dezembro, fui almoçar com os meus amigos, em 92, e eu ouvi essa frase. Então, de dezembro de 1992, eu persigo, sou persistente, estou perseguindo uma forma desse terreno me sustentar. Tem quase 30 anos, gente. Eu preciso descobrir uma fórmula deste terreno me sustentar. E não eu sustentar o terreno, que é o que o cara falou. E eu fui tentando diversas formas de acerto, erro, e comecei. Aí a primeira coisa que eu mandei fazer no terreno, limpar o terreno. Aí eu descobri que eu não comprei um terreno, comprei um mangue. Vocês já se sentiram assim? Um idiota? Comprar um bolo lindo e por dentro ele está embolorado? Eu comprei um mangue. Por quê? Porque passava um riozinho, saindo debaixo da rodovia, passava um riozinho no meio do terreno, e num determinado momento ele perdeu a calha, ele perdeu o leito do rio, ele espalhou. Então virou uma lagoa. Eu só descobri isso, porque estava cheio de mato, eu só descobri isso quando mandei limpar. Aí tive que gastar o que tinha e o que não tinha para fazer o leito do rio, para a lateral do rio, enxugar e aparecer o terreno. Finalmente, levei 6 meses fazendo isso, e aí consegui enxugar parcialmente o terreno, e contratei um trator para começar a aterrar, e o trator atolou numa parte do terreno, no mangue. E aí quebrou uma peça do trator. Ele ficou uma semana o trator encalhado no mangue. Na semana seguinte, porque eu sempre morei em São Paulo, eu ia todo final de semana para Caxambu, sul das Minas Gerais, 300 quilômetros de São Paulo. E eu fui no boteco do lado, tinha um barzinho, tem lá um barzinho já há 60 anos. E eu conversando com o motorista, o piloto do trator, já assim, né, com as branquinhas na cabeça, né? Ele fala para o seu Paulo, por que o senhor quer aterrar esse buraco que está brotando água? A gente, quando não pode brigar com o inimigo, se junta a ele. Não aterra o buraco, abre o buraco e faz um lago. Eu, falei, não é que o cabra tem razão? Ao invés de eu fechar o buraco, eu comecei a abrir o buraco e fiz um lago. Um lago aproximadamente de 900 metros quadrados, com 2 metros de profundidade. E aí, o que é que se faz com um lago cheio de água? Vou criar peixe. Aí, fui estudar piscicultura. Fiquei 1 ano, fiz 2, 3 cursos e visitei pisciculturas e todo entusiasmado, vou criar peixe. Bom, aí descobri que
para você criar peixe, você precisa ter muitos quilômetros de lâmina de água. Não é simplesmente 800 metros quadrados. Ah, então o que eu vou fazer? Comecei a especular, alguém falou, um pesqueiro. Aí eu fiquei mais de um ano, eu e a minha esposa na época, visitando todos os pesqueiros no entorno de São Paulo. Em Jundiaí, Atibaia, Socorro, todas as cidadezinhas aqui, Suzano, Itaquaquecetuba. E aí eu descobri, depois de um ano, que 90% dos pesqueiros fecham em menos de um ano. Vocês sabiam disso? Eles fecham todos. E aí, por quê? Porque a grande parte dos pesqueiros são terrenos alugados. Então o empreendedor vai lá, aluga, põe o pesqueiro para funcionar. Quando chega o inverno, não tem cliente. Esse é o primeiro. Segundo, não tem cliente. O primeiro, não tem cliente. E segundo, se os 10% desse número de pesqueiros sobreviviam, né? Por quê? O que eles faziam? Eles montaram uma estrutura não para o pescador, para a família do pescador. Então, quando tinha playground, uma sala de leitura, televisão, bom banheiro, uma boa lanchonete, um bom restaurante, a família do pescador ia junto. E consumia e fazia o negócio funcionar. E os outros fechavam porque a estrutura era feita para o pescador. O pescador ficava o dia inteiro pescando com uma latinha de cerveja na mão. Não consumia nada. E eu aprendi isso observando. Aí falei, bom, então eu vou montar um pesqueiro com a estrutura para a família e não para o pescador. E assim foi, com muito sacrifício. Aí construímos um galpão, Paraná. Com muito sacrifício. Isso em 2004 eu consegui construir um salão grande de mais ou menos 250 metros quadrados e um frio danado, mas um salão todo aberto. E outubro de 2004 eu queria inaugurar. E eu tinha um vizinho que tinha um motel do lado, a 300 metros, e o dono desse motel, que é o cara que me vendeu o terreno, que nós trocamos o carro, que eu paguei como carro. Aliás, ele ficou sem dinheiro, porque ele gastou todo o dinheiro na obra, na construção do motel, e por isso que ele precisava de um carro. A propriedade fica a 6 quilômetros do centro de Caxambu. Aí, ele falou, não, eu tive churrascaria há muito tempo, deixa que eu abro o restaurante para você, eu toco o restaurante e tal. Eu falei, só que esse restaurante tem que ser um restaurante que vá atender as pessoas de Caxambu. A gente tem que criar um posicionamento aonde a família saia de Caxambu e diz, ô esposa, ô marido, vamos almoçar lá no Segredo das Águas. A gente batizou na época o lugar de Segredo das Águas. Primeiro porque eu gostava muito do Kevin Costner, e ele estava com um filme com esse mesmo nome em cartaz, e depois porque tinha muitas minas d'água no terreno, e um dia um cachaçado lá no mesmo bar, né, que eu chamo de Jornal Nacional, disse para mim, nossa, deve ter algum segredo nesse seu terreno, tem um monte de mina d'água. Eu falei, bom, mina d'água, segredo das águas, ficou Segredo das Águas. Né? As coisas começam a acontecer assim, no clique. E aí, eu dei a chave para o meu amigo, aí eu comprei cadeira, e paga cadeira e mesa por 36 parcelas, e aí ele me convenceu a comprar um rechô com 10 bocas de comida. Aí eu dizia para ele, cara, esse restaurante não é para pegar o caminhoneiro. Não, mas nós temos que pegar o caminhoneiro, porque passa aqui, nós estamos na rodovia. Eu não quero o público do caminhão. Não tenho preconceito nenhum, mas eu não quero um cara de chinelo de dedo, de bermuda no meio da bunda e sem camiseta, sem camisa, andando no meio do restaurante. Que é isso que a gente vê em algumas estradas, não todas, né? Não, mas não, deixa comigo e tal. Bom, tá bom. Como eu estava em São Paulo e trabalhando e estudando à noite, né? Eu dei a chave para ele e comecei a bancar. Bom, resumindo, 6 meses depois, a conta chegou, eu falei, cara, me dá a chave pra gente não brigar, porque isso não vai dar certo. E aí eu peguei a chave da mão dele, e a minha ex-companheira, ela entrou na cozinha e eu passei a ser garçom.
Então eu trabalhava o dia inteiro, sexta-feira à noite ia para lá, sábado e domingo eu atendia, servia cerveja, cachaça, almoço, e batata frita, e lavava prato, lavava copo, e a minha companheira era a cozinheira, e eu levei 6 ou 7 meses para pagar o buraco que o amigo, vizinho legal deixou, né? Não sei se vocês já tiveram uns amigos assim, legal, bacana, né? Que te dá o presente, um abraço e a facada nas costas. Isso também acontece na vida de alguns, né? Principalmente naqueles que têm um coração desprovido de maldade, como é o meu caso, né? E aí, depois chegou o inverno, isso já em 2005, e teve um determinado domingo que a gente ficou lá o dia inteirinho, uma temperatura média de 6 a 7 graus em Caxambu, o salão sem janela, só tinha toldo, mas não tinha janela, e das 8 da manhã às 5:30 da tarde, sabe quanto eu faturei? Nem uma Coca-Cola. E aí eu vinha na Dutra, porque muitas vezes eu vinha na Dutra cansado, dormindo assim, catando galinha, dormindo no volante. Eu chegava em São Paulo, o meu anjo da guarda dizia, ufa, conseguimos chegar. E aí no meio do caminho eu resolvi fechar. Falei, não estou tirando a mãe da zona, não é possível, não vou fazer um negócio desse. Chega, estou trabalhando que nem um cavalo, não quero mais, vamos fechar. E fechei. Literalmente, não sabia o que fazer, fechei. Passou 2005, 2006, 2007, o meu concunhado, marido da irmã da minha ex-companheira, meu concunhado fez uma operação na coluna, colocou 12 parafusos, parece um chassi de caminhão a coluna dele, e o meu caseiro de lá tinha saído, a casa estava desocupada, ele falou, cara, deixa eu ficar lá, passar uns tempos lá, até eu me recuperar, que vou ficar 6 meses de licença. Eu falei, vai lá, você aproveita e toma conta. E aí ele começou a me perturbar. Não, vamos abrir o quê? Vamos abrir o pesqueiro. Não, vamos abrir o pesqueiro para vender cerveja e batata frita só. Eu falei, cara, não dá, não vou abrir, não vou. Não, mas é só para vender cerveja, aí eu me ocupo aqui, eu arrumo a vara, o anzol, eu cuido dos peixes. Falei, olha, isso vai virar restaurante, porque o ponto já está feito como restaurante. Não, vamos fazer o pesqueiro. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o pesqueiro, só que eu não vou deixar mais o salão aberto, porque isso aqui é um freezer, é um frio lascado. Se chegar o outro inverno, ninguém vai vir aqui, nem o pescador. E aí fizemos janelas todas, e eu resolvi, já naquela época, fazer uma janela de tipo guilhotina, porque Ouro Preto, Mariana, Paraty, Olinda, lá no Pernambuco, todos têm aquela janela guilhotina com o vidro para fora, e eu achava muito simpático, e coloquei as janelas, mandei fazer lá em Apucarana, no norte de Paraná, fizemos um cimento queimado, comprei as mesas já estavam lá, e abrimos o pesqueiro. Na primeira semana veio meia dúzia de família, tem almoço, tem almoço, tem almoço. Na segunda tem almoço, tem almoço. Na terceira tem almoço, tem almoço. Na quarta ele diz, então, tem que virar restaurante. E aí eu tive que abrir o restaurante. Na condição dele tomar conta, e não eu. Né? E neste período, nós estamos falando em já 2007, que nós voltamos a abrir, só que eu tenho que retroceder um pouquinho. No ano de 2001, em função da compra do terreno, e em função daquela velha frase que aquele meu amigo falou, que eu era um idiota, que o terreno só ia me dar despesa, e que eu precisava ainda descobrir uma forma desse terreno me pagar quando eu ficasse velho, me sustentar quando eu precisasse. Eu, aos 39 anos, adotei este penteado, raspei a cabeça, operei os olhos, tirei o óculos de fundo de garrafa que eu usei desde os 14 anos de idade, já economista e administrador de empresas formado, com 39 anos de idade, prestei vestibular e fui estudar turismo. Entrei numa sala de turismo com 60 e poucos alunos, e eu com 40 anos, e mais da metade, muito mais da metade, 80% tinha 20 anos de idade.
Aí eu tive que me reinventar, eu tive que aprender a lidar com o garoto de 18, 19, 20 anos, que eu não tinha muita tolerância, porque eu era um velho ranzinza, eu era um chato. Eu com 25 anos eu era um cara intolerável, eu não olhava nem o espelho, eu não me aguentava com 25 anos de idade. E com 39 eu ainda era um ser ranzinza. Mas aí eu me reinventei, aprendi a ser mais tolerante, aprendi inclusive a ser um melhor pai, né, a ser melhor amigo, e porque a moçada realmente, a gente aprende muito com o jovem, né? A gente não é dono da verdade. E aí, qual foi minha surpresa? Nos primeiros 6 meses, um professor deu um trabalho de escola, e ele foi muito sábio, ele pegou os alunos e misturou as idades, porque senão fica a turma dos 40 e as turmas dos 20. Então, ele colocou 2 moças de 20 anos na minha equipe e deu uma missão para toda a classe fazer um trabalho, um plano de negócios que fosse dentro do trade turístico. Qualquer empresa fictícia que nós poderíamos criar dentro do trade turístico. E aí a gente conversando, não, vamos fazer uma agência de tirar bilhete de avião, vamos fazer uma agência de locação de van, uma agência de ônibus, e uma agência de turismo receptivo, uma agência de turismo, um hotel, uma pousada, várias ideias, né? Aí uma das meninas disse assim, olha, por que a gente não faz uma pousada? A pousada é igual hotel, tem em todo lugar, tinha que ser algo diferente. Ela falou, mas eu fui pescar com meu pai no Mato Grosso, na cidade de Bonito, e lá tem uma pousada temática. Pousada temática? Uma pousada temática contando que cada quarto da pousada tinha o nome de um peixe da água doce. Peixes dos quais eu nem sabia que existia. Tucunaré, pacu, tambaqui, aruanã, muitos peixes dos quais eu nunca ouvi falar. E eu aprendi porque era uma pousada temática. Eu falei, porra, que legal, que ideia. Então vamos fazer uma pousada. Mas temática com o quê? E começamos a estudar, discutir. E aí veio o assunto Caxambu. Pô, se eu tivesse dinheiro, eu fazia uma pousada em Caxambu. Pô, Caxambu é o quê? Caxambu é o sul das Minas Gerais e tal. Aí o professor ouviu, falou, Caxambu, conheço. E passei minha lua de mel lá. Muito legal, Caxambu, São Lourenço e tal. Lá é Estrada Real. Oi? Estrada Real? O que é Estrada Real? Eu com 40 anos, eu só sabia que um tal de Pedro Álvares Cabral teve aqui em 1500 na Bahia. Era só o que eu sabia. Né? Não, Estrada Real. Aquela estrada que saía o ouro lá de Diamantina, Ouro Preto, e ia para Paraty para levar o imposto lá para as pés das pessoas para Portugal. Aí ele falou, você não sabe o que é Estrada Real? Então, leia o livro 1808. Estava em evidência, de Laurentino Gomes, um jornalista muito legal. E depois eu comprei o livro e fui lendo o livro. Esse livro foi muito importante para mim. Aí resolvemos, eu e a equipe, fazermos um projeto de uma pousada temática com personagens da história do Brasil. E aí, quando eu comecei a ler o 1808, eu comecei a entender D. João VI, casado com a Carlota Joaquina, que teve 9 filhos, que o filho mais importante foi D. Pedro I, casado com a Dona Leopoldina, que teve 4 filhos, que o filho mais importante é o D. Pedro II. Eu fui casado com a Teresa Cristina, que teve a Princesa Isabel, casada com o Conde D. Eu entendi a árvore genealógica da família real e comecei a ser um cidadão brasileiro, sobre todas as coisas, patriota, e apaixonado pela minha história do Brasil, que eu não sabia absolutamente nada. Assim começou a brincadeira no banco da faculdade, e a gente foi montando o projeto, e aí imediatamente eu já resolvi fazer a minha casa lá no fundo, já parecendo uma fazenda do século XVIII, e que um dia talvez eu pudesse fazer uma pousada. Não foi nada programado. Paulo, eu gostaria de te interromper aqui um minutinho para dar. Bora lá, nem sei se vocês estão me ouvindo, né? Eu estou falando. Não, estamos te ouvindo. Quando eu pôr o microfone aqui, porque eu vou ligar aqui, eu estava ouvindo pelo microfone do computador. 20 e 30 agora. E, na verdade, você contou a trajetória de por que você tem a pousada. Bacana, deu para entender tudo. Até, vamos dizer, tem todo o contexto aí, né? Qual que é o seu plano? Você vai abrir em determinado momento para a gente
discutir como é que você falou também da pousada e ao mesmo tempo falou da tua vida executiva, os quilômetros na adulta aí que você tinha que ir para lá e para cá, mas vamos dizer, como é que você está de tempo? O que você acha da gente... Mais 5 minutos, pronto, depois vocês podem Fechou. Interagir. E aí a casa foi fatiada em algum momento em 4 apartamentos, que depois eu construí mais 2, que depois eu desmontei a casa de ferramenta 2 vezes, fiz 2, depois fiz mais 2, são 8 chalés, todos temáticos, todos têm, cada chalé tem a cara de um personagem da história do Brasil, tem a biografia dentro do apartamento. Ele não tem mobília temática, porque custaria um investimento extremamente muito alto, mas é uma pequenina pousada com conforto, e esse espaço no meio do caminho, ele se transformou num espaço educacional. No meio do caminho, quando eu estava na faculdade, me deu um clique de dizer, vou transformar meu espaço num projeto de sala de aula. E aí começamos a trazer as escolas, e as escolas começaram a dar as sugestões, o que fazer. E a gente começou a aprender com os alunos o que fazer. Então fizemos um mapa do Brasil de 15 metros quadrados no chão, demonstrando as 5 regiões do Brasil. Pusemos as estátuas dos bandeirantes em cima desse mapa do Brasil. E exatamente algo que não estava programado foi quando eu tinha um dinheirinho guardado para comprar um apartamento na cidade de Itapema, do lado de Camboriú. E eu fui a Itapema e conheci um artesão que me convenceu a fazer uma maquete, queria me vender uma maquete de uma roda d'água, me levou num lugar para ver a maquete que estava, me levou num museu. A diretora do museu me contou a seguinte história, vou terminar os meus 5 minutos aqui. Eu falei para ela, eu queria transformar Fui lá para conhecer a maquete, não foi para conhecer a mulher. Aí a mulher me chamou para tomar um café. Alcione Canuto, uma museóloga importantíssima, tem 4 livros editados, me chamou para um café, começamos a bater papo, falei Caxambu, ela está na Estrada Real e tal, então deixa eu te falar uma coisa, no ano de 2000, o governador de Santa Catarina contratou eu e meu irmão, que somos arquitetos, para fazer uma mostra itinerante no estado de Santa Catarina, para comemorar os 500 anos de Brasil. 500 anos lá em Salvador, fizeram um navio e tal, e ela fez uma amostra com 32 maquetes e andou o estado de Santa Catarina todo, mais de 100 mil alunos viram, ela me mostrou as reportagens, os livros e tal, abre a porta e diz assim, então, tá aqui, você não quer comprar? E eu voltei para casa sem comprar um apartamento com um museu em cima do caminhão. Comprei um museu. Simples assim como eu estou dizendo para vocês. E chegou lá, não tinha lugar, eu tive que adaptar, de novo desmontei a casa de ferramenta e fiz puxadinho, e montei um pequeno museu com 7 salas, 32 maquetes, e hoje a Pousada Museu Estrada Real tem um espaço extremamente dirigido, focado e desenhado, tudo com a história do Brasil. E lá a gente recebe o turista passante, os grupos dos hotéis, a gente oferece o café colonial, a gente oferece a visita das escolas de média distância ou de longa distância, com café, com almoço, com piscina, sem piscina, com playground, sem playground. E essa é a história do executivo que virou contador de história. E aí podem perguntar se quiser alguma coisa e eu puder responder. As visitas lá são extremamente monitoradas, eu sou o professor, tem alguns vídeos lá no meu Instagram, e aí eu conto a história da Estrada Real, a história do livro, né? Em 1808 eu conto por que eles vieram, que Napoleão mandou uma carta para o rei, e assim vai. É muito divertido, eu aprendo muito, conheço gente pra caramba, troco informação. Eu não sei se vocês já deram aula, mas quando a gente dá aula, é uma troca muito legal. A gente aprende com os alunos, né? O professor Rogério da aula sabe que isso é muito engrandecedor. E receber o turista, independente da idade que ele tem, também é uma troca. Então, o meu espaço é isso. E pasmem, aos 61 anos de idade, o terreno já me sustenta. Olha que legal. Essa seria a minha pergunta, você já respondeu, então eu passo a pergunta para 29 anos perseguindo o murro de estômago que eu tomei daquele lazarento, daquele cara me dizendo que eu ia ser um idiota, e eu levei muito sacrifício, e muitas vezes desisti, não desiste, vamos, e respira de novo, e dá cambalhota, né?
e vamos, que vamos, que vamos, que não, e vamos. E aí eu só queria abrir um parênteses, mais 3 minutos, Rogério, para não ficar chatinho. Em 2014, eu perdi um filho assassinado em São Paulo com 30 anos de idade. E aí realmente eu fechei, mandei todo mundo embora e desisti. Literalmente, eu fiquei de mal com a vida, fiquei realmente olhando para o meu umbigo e eu acho que vocês devem imaginar o chão que eu perdi, né? Sobraram 2 filhos, mas era meu filho e eu estava negociando com ele para ele tocar o restaurante. Restaurante bombando, 6 anos, passou a ser referência da cidade. Todos, juízes, médicos, prefeito, vereador, todo mundo tinha como referência domingo comer um peixinho no Segredo das Águas. Era casa cheia, garantido. Tive que comprar um terreno do lado para fazer estacionamento. E aí fechei. E estragou tudo. Ficou 4 anos, tudo estragado. Pus o meu, incluindo o museu, né? Incluindo o museu. Embolorou, estragou, cupim comeu, foi um caos. Nesse período eu me divorciei, separei a propriedade no meio, minha ex-esposa lá ficou com uma parte, ficou com o pesqueiro, ficou com o salão de festa, ficou com o restaurante, e eu fiquei com o fundo da propriedade, onde estava a minha casa, o museu e a pousada. E eu só ia lá pagar as contas. E há 3 anos e pouco atrás, eu fui fazer consultoria numa empresa do ramo e conheci uma jovem de 47 anos, viúva. Começamos a almoçar juntos todos os dias, ela era gerente da empresa e eu o consultor. Resultado, começamos a nos enamorar, estamos juntos, vivendo juntos há 3 anos já. E na primeira vez que ela foi a Caxambu, eu fui pagar as contas, ela olhou e falou, escuta, você tá louco? Você vai deixar 25 anos de história estragar todo o seu sacrifício, toda essa sua perseverança, toda essa sua perseguição? Eu falei, mas eu não tenho alternativa. Ela falou, tem, vamos nós tocarmos isso aqui. Eu falei, você tá maluca? Você vai jogar sua profissão para cima, sair da cidade grande, vir morar numa cidade de 20 mil habitantes, numa cidade pobre. A gente vai morar numa cabana e viver de amor? Pois é o que nós fizemos. Exatamente isso. Aí eu vendi um apartamento que eu tinha com a minha ex-companheira aqui, peguei 400 mil reais e em 1 ano ressuscitamos o local. Restauramos ele inteiro, desmontamos o museu inteiro, refizemos ele inteiro, reformamos os chalés, trocamos chuveiro, vidro, box de vidro, e pusemos os 6 primeiros meses para funcionar, bombamos, os comentários eram excelentes, a melhor nota do sul de Minas. 6 meses depois, veio a pandemia, e aí a gente fechou quase 1 ano, e assim vai, abre, fecha, mas já está pagando a conta de luz, eu levei minhas filhas para lá, elas estão tomando conta, eu venho para cá de segunda a quinta em São Paulo, sexta, sábado e domingo eu estou lá, e o terreno já me paga, essa é a minha história. A Luciana, que está aqui conosco, é uma das suas filhas, então, Paulo. Ah, tá aqui, Luciana. A Fabiana. A Luceli e a Fabiana. Não sei se elas estão aí. Tá a Luciana aqui, pelo nome escrito no... Talvez Luciana Cardim seja minha prima, talvez. A prima. Prima, tá aqui embaixo, tô vendo, Lu, tudo bem? Legal. Então tá, obrigado pela tua história, muito bacana, vamos ver um exercício de persistência aí, mas eu acho que eu agora deixar o pessoal perguntar para você o que eles acharam, porque eu mandei para todo mundo os links do teu Instagram e os links do site, então todo mundo já viu a pousada, o quanto bonita ela é, né? Agora já sabe como é que foi a luta para chegar no ponto que ela está hoje, bonita como ela está, né? E vão torcer para que as coisas melhorem aí, o movimento de turismo volte a crescer no Brasil. Por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Paulo. Paulo, você já agradeceu o cara lá, o antagonista, que falou que você ia fazer uma grande bobagem, não? Pois eu nunca mais vi o sujeito. De vez em quando eu penso nele, viu? Você sabe o favor que ele me fez, né? Você sabe que e tudo começou lá, né? Mexer no ego do sujeito, isso tem um preço, né? Mas vocês não têm ideia do que o cara, no meio do almoço, falou que mais um babaca, mais um trouxa. E vai construir um negócio e quando ficar velho não vai conseguir sustentar.
pois eu estou há 30 anos perseguindo isso. Esse cara foi o divisor de águas, né? De vez em quando eu penso nele, mas nunca mais vi. Andei procurando ele uma época, mas perdi o contato. E é isso, muito legal. É que, na realidade, eu vou falar uma coisa, poucos vão entender, ele era um holograma, ele estava ali só para te dizer isso, só para te provocar. Pois é, as coisas não acontecem por acaso, né? Nunca. Talvez ele fosse o tiro necessário que eu precisava tomar, mas foi bom, eu não posso me queixar, né? Então, é isso aí. É uma vida realmente muito difícil, muito árdua e tal, mas como dizem, né, no popular, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, né? É bem isso. Bom, eu acho que empreender no Brasil já é uma arte, né? Eu também sou empreendedora e tem mais alguns empreendedores aqui, é uma briga constante. É um ato heróico. Eu tenho um amigo que ele mora, um casal de amigos que mora fora, na Califórnia, né? E eles falam, nossa, empreendedor brasileiro fica milionário por aqui, porque, né, já sabe lidar com os reversos como ninguém. Tem que aprender a dar muita cambalhota, né? Muito. Ô, Paulo, eu gostei muito da pousada, achei super interessante a pousada temática, né? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, assim, e achei bem bacana o museu, o mapa do Brasil, né, das regiões, assim, bem legal. E vi os comentários, assim, que eu vi, né, comentários excelentes, principalmente do atendimento preferencial, né, do atendimento. E uma coisa que eu vi um dos comentários, falaram, agora o pesqueiro reabriu, tá melhor ainda, alguma coisa assim. Você fechou o pesqueiro nessa divisão... Deixou a pousada aberta e o pesqueiro, como é que é? Continua existindo? É que geograficamente, na minha separação, no meu divórcio, o lago que era realmente o pesqueiro não é mais de minha propriedade, da minha ex-companheira. Mas, como existe um posicionamento, né, existe uma referência psicológica na cidade que, além do restaurante, tem um pesqueiro, eu fiz um lago ao lado. Então, legal. Vai também ser uma referência como pesqueiro. Então, vai ser restaurante, museu, pousada, museu, pesqueiro, museu. Tá. Esse vai ser o marketing que a gente vai começar a usar hoje aí. Eu estou vendo que o Breno entrou aqui. Breno teve lá hoje levando. O Breno tem duas. Vocês estão vendo aí a Araucária Turismo. O Breno é um amigo de um guia turístico, tem uma empresa de turismo em São Lourenço. E ele me mandou um zap. Acho que ele levou 2 clientes lá hoje. E o guia do museu, acho que foi ele. Está me ouvindo, Breno? Talvez não esteja na sala. Mas ele levou, acho que duas clientes dele, 2 turistas de São Lourenço. Então, as cidades vizinhas também já estão nos adotando, né? Os hotéis estão mandando gente, estão mandando grupos, e as agências vizinhas também já estão levando os respectivos turistas lá. A gente está muito feliz. A coisa está começando pós-pandemia, né? Está começando a caminhar. A gente só deseja que todo mundo se vacine logo para poder a coisa ser liberada, né? Paulo, deixa eu falar um pouquinho aqui. Parabéns aí pela sua história. Quando a gente olha, né, o seu perfil, vê você de chapéu lá, esse cara tem uma vida boa, né? Mas não sabe... não é boa, não. Mas é assim, a gente nunca sabe a história da pessoa, né? O que ela passou para chegar onde que ela está, né? E deixa eu te perguntar, como é que funciona, por ser uma região histórica, a concorrência? Eu sei que você tem, essa é a sua proposta de valor, né? Você tem um museu, tem toda uma história, mas não existe uma concorrência assim forte na região, nas cidades em voltas, com cada pousada com a sua característica? Como é que funciona a região? Existe uma concorrência muito acirrada, né? Imagina você é aqui de São Paulo, né? Sim. Imagina você entrar na Rua do Gasômetro para você comprar uma fechadura.
você tem 30 lojas. Você vai comprar uma chuquinha de cabelo na 25 de março, você tem mais 30 lojas. Então, entre Caxambu e São Lourenço, que são duas cidades ícones no sul de Minas, Caxambu, nos anos 70, chegou a ter 34 hotéis, uma cidade de 18 mil habitantes. Hoje ela tem 16 hotéis e 4 pousadas. Mas São Lourenço, que é ao lado, 25 quilômetros, tem aproximadamente 25 pousadas e 30 hotéis. Então, economicamente, São Lourenço é mais próspera do que Caxambu. Nos anos 70 era o contrário. Caxambu era a princesinha do circuito das águas. Mas, por má gestão ou por uma sociedade um pouco egocêntrica, que é a sociedade caxambuense, São Lourenço economicamente passou na frente, né? Mas essa concorrência, quando você fala existe a concorrência, sim, existe a concorrência como meio de hospedagem, sim, que não é a minha proposta. Então, as pessoas quando vão, elas vão por um motivo se hospedar na pousada museu, que não é dormir e tomar banho num chuveiro. Tanto que a minha pousada é muito simples, ela não é luxuosa, ela é muito simples, e não é a mais barata da cidade. E eu estou para te falar que, dependendo da circunstância, a gente é mais caro que o melhor hotel da cidade. Você tem valor agregado, né? Esse é a diferença. As pessoas têm que ter essa percepção, né? Sim. Porque senão não vai. Esse final de semana foi muito bacana, porque eu postei agora há pouco no Instagram a foto de um professor que foi lá, um professor de Santos. Ele teclou com as minhas filhas e ele diz, eu só vou aí me hospedar se o professor Paulo Cardim estiver aí. E eu não ia esse final de semana para Caxambu, né? Quando a minha filha me falou isso, eu falei, você pode fechar a reserva que eu vou para conhecer a pessoa. E aí passamos o sábado e domingo conversando, falando história. Imagina, ele é santista e eu também, né? Então, papai de Santos, família de Santos. Aí ficamos sábado e domingo conversando até... O cara foi embora agradecer, maravilhado. Agora há pouco eu mandei a foto que eu postei para ele. É isso que eu levo de bom daquele lugar, porque além de ele já estar me sustentando, ele dá muito prazer de gerar relacionamento, de conhecer gente e aprender, né? A gente é um ser ignorante. A gente está em processo de mutação e aprendizado o tempo todo. Então, é muito gratificante você conhecer as pessoas e trocar as experiências, porque a gente não leva Paulo, nada. Me diz uma coisa. Você falou que vários hotéis, né, mandam grupos para o museu. Você cobra a entrada do museu? Sim, sim. Tá. A gente tem alguns pacotes, né? Por exemplo, digamos que um hotel queira mandar um grupo de 20 pessoas, ou, sei lá, um ônibus com 40 pessoas, só para visitar o museu. Só para visitar o museu é um preço. Tá. Ah, não, mas é 40 pessoas, vamos fazer um evento. Tá bom, que tipo de evento? E nós temos lá um pacote que é o Café Colonial. Assim como você vai em Rio Grande do Sul e tem o Café Colonial. Então, a gente cobra o Café Colonial e não cobra a visita do museu. Vamos, assim, colocar números próximos da realidade. Custaria um café individual R$50. Aí você vai chegar lá, tem música ao vivo com o sanfoneiro e o cantor, e você tem todas as especiarias do sul de Minas. Você tem canjiquinha, canjicada, você tem goiabada, fartura de queijos, pães, doces. Então, um café colonial, que você vai se divertir. Tem suco, café com leite, suco de laranja, suco. Então, não quero café, então é só visitar o museu. Normalmente, o professor aqui que vos fala cobra R$20 por pessoa. Quando é um grupo maior, pode virar 10. Porque às vezes a mesma aula que eu dou para 3, eu dou para 40. Então, se é um grupo de 40, eu posso cobrar R$10. Mas se é um grupo individual, a aula custa R$20. E ela dura aproximadamente 1h10. É muito conteúdo, é muito estudo, é muita informação. Por falar em tempo, nós estamos a 5 minutos do final, tá bom, pessoal? Já passou? Não, já 20h49 aqui pelo meu. 49, então 5 minutos a gente 5 minutos de tolerância, nos últimos 8 ele cai, né?
Mas eu nem contei os próximos 25 anos, eu só contei os primeiros. Mas a gente pode achei interessante é que o negócio tem várias entradas de dinheiro. Tem o pesqueiro, tem o café colonial, tem a pousada, tem o museu, por isso e o restaurante. Já, ó. Mas, ô Paulo, eu podemos tô vendo fazer que um o modelo local... de negócio no LinkedIn, né? Lá no LinkedIn podemos construir um modelo de negócio da Podemos. Hein, Paulo? A pousada, obviamente, tem o seu DNA, né? E você acabou de falar aí que é uma pessoa de Santos e você não estaria lá no final de semana e por conta disso você foi. Como que é a pousada com o Paulo e sem o Paulo? Bom, eu tenho um neto de 14 anos que está meio clone com o que diz respeito a dar as aulas. Mas agora, muito em breve, eu vou usar um recurso tecnológico que é pôr um R Code em todos os bonecos e todas as peças do museu e você vai entrar com o seu celular lá e vai ver eu falando. Isso muito em breve. Porque aí me dispensa um pouco de eu fisicamente estar lá, né? Mas fica a minha imagem, fica a minha voz, a minha fala, o meu gesto, meio carcamano, assim, de falar com as mãos, né? Então, esse é o projeto antes do final do ano. Tudo bem, é um recurso tecnológico, mas não é a mesma coisa, com certeza. Né? Não é, realmente não é. Mas eu não tenho outra alternativa. Até porque o museu, a gente chama de museu, mas ele não é um museu, porque eu não tenho peça nenhuma antiga. A gente tem conteúdo didático construído. Então, existem maquetes que foram construídas por artesãos que fizeram uma maquete temática. Por exemplo, a Oca dos Yanomamis, está lá uma maquete. Tá? Tem lá a Primeira Missa do Brasil, está lá uma maquete. Mas nada daquilo que não possa ter na internet. Então, eu não tenho um acervo, porque para ser chamado de museu, você precisa ter peças museológicas, registradas, catalogadas, não tem nada disso. Você tem conteúdo, é um museu de conteúdo. Conteúdo, exatamente. Conteúdo didático, exatamente. E você estimula a imaginação das pessoas para que a história se forme no presente, né? A gente fala muitas frases, né? Por que do Quinto dos Infernos? Por que o Santinho do Pauoco? Por que foi feito nas coxas? Porque eu conto todas essas passagens e a gente relembra a história da escola, a época da escola. É muito legal, é muito divertido. Vocês forem lá, a gente tomando café, contando piada, a gente aprende, a gente troca conteúdo, é isso aí. Agora você precisa ter um sucessor seu ali, né? Para poder, né? Começar a preparar alguém. Ainda não temos. Temos um neto lá que está se interessando, vamos ver se ele... Mas é essa parte humana que traz as pessoas, né? Você vai deixar ele um pouco tecnológico, vai esfriar, né? As pessoas gostam de pessoas, as pessoas gostam de conversar. A sua proposta, né? Contador de história, as pessoas querem isso. Elas sentem essa necessidade. Então... Se o universo me der saúde, eu vou até 100. A minha mãe tem 84, acabou de se namorar, casou de novo, com 84, né? Então, se eu tiver o DNA da mamãe, eu vou a 100. Pelo visto, tem. Me diz uma coisa, qual é o tempo do ponto ali de entroncamento da Dutra até Caxambu? São 99 quilômetros. De Cruzeiro até lá dá 100 quilômetros. Dá mais 1h40, mais ou menos. Tem muita curva e tal, né? A Dutra é direto, 200 quilômetros você vai até Cruzeiro. De Cruzeiro lá dá mais 100. Praticamente, em tempo, praticamente a metade da viagem. Porque é muita curva. Eu sei porque eu estou falando que eu passo pela Dutra, né? Daqui a 2 semanas eu vou passar. Saída 34, você vai ver lá. Saída 34. Você vai entrar para passar por baixo da Dutra e andar mais 100 quilômetros. Ficam convidados todos que quiserem ir, tem meu Zap, tem meu número, tem o LinkedIn, tem o Instagram, na hora que vocês quiserem ir, por favor. Legal, Paulo, muito obrigado, Paulo, por aceitar o convite de vir na reunião, né? Desculpe mais uma vez, pessoal, que a gente tem que encerrar a reunião, que Faz parte. Ela vai ser encerrada, vamos dizer, automaticamente quando der 1h. E aí eu gostaria de aproveitar esses minutos finais para falar o seguinte, vale a pena a gente... acabei de receber alerta de 5 minutos aqui. Vale a pena a gente continuar, vamos dizer, criando um grupo de debates no LinkedIn,
no qual as questões que a Marcela levantou, que o José Sérgio e o Mauro colocaram, que é, vamos dizer, a continuidade dos negócios conectado ao fundador, o Paulo, né? O modelo de negócio que tem um faturamento baseado nas excursões, no museu, no pesqueiro e na pousada. Vale a pena te montar esse grupo, que daí se você pensa, se for positivo, eu crio o grupo lá e abro para a gente continuar debatendo o modelo de negócio da pousada do Paulo. Vocês que decidem. Esse modelo é muito simpático, né? A gente ouvir a história de cada um e trocar experiência. A gente aprende com o próximo, né? Isso não tenha dúvida que é muito saudável. Breno, tá ouvindo a gente, Breno? Não dá para agendar mais uma jornada com ele? Eu conheci o Paulo no encontro e não sabia dessa história linda. Eu não contei os próximos 25 anos ainda. Não, talvez seria interessante, como a gente já sabe a história dele, nesse segundo momento, ir para um lado mais empreendedor, né? Para a gente começar a fazer mais algumas perguntas mais focadas no negócio dele. É interessante. Exatamente. A gente pode falar das dificuldades de como tocar o negócio. Como você se virou em algumas coisas, né? Sobre a sua proposta de valor, né? Sobre a concorrência, que seja, né? Ô, Rogério, quando você fala em abrir, não pode ser mais meia hora de bate-papo? Não, na verdade a gente combinou que essa reunião sempre seria de 1 hora, né? Mas, vamos dizer, a gente pode ter uma segunda reunião para falar disso, né? Eu gostei bastante das questões que vocês colocaram, que, vamos dizer assim, mas quais são os canais que a pousada usa? Vamos dizer, quais são as fontes de receita que a pousada usa? Qual é a proposta de valor além do contador de história? também tem um restaurante. Breno, não dá para você falar, vai cair, faltam 3 minutos. E eu deixo o Breno falar os 3 minutos finais aí. Então, na verdade, essas questões do negócio em si, sugestão do Mauro também, a gente poderia continuar debatendo lá no escrito, no LinkedIn, e aí, eventualmente, a gente até traz o modelo de negócio escrito, que foi debatido lá no LinkedIn, para uma reunião aqui para a gente debater. Porque a gente debate o modelo de negócio da pousada, e aí o Paulo recebe uma consultoria grátis da gente. Por favor, Breno. Bom, gente, boa noite, vou ser breve. Primeiro, Paulo, obrigado aí. A gente estava lá na pousada agora há pouco com 2 clientes. E eu falei que você quero hoje. Parabenizar, que eu estava na estrada, não consegui ouvir tudo. Estava voltando do museu. Foi o elogio das 2 clientes falando do café. Então, Paulo, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Você está de parabéns. Café Imperial, sensacional. Acho que a gente tem que valorizar isso. Foi a primeira vez que eu guiei sozinho hoje, com muita dificuldade, porque substituir o Paulo é impossível. Mas parabéns pelas suas 2 filhas, a Lu e a Fabiana. Você tem que ter muito orgulho delas, que elas fizeram um negócio maravilhoso. Então, assim, parabéns. E agora eu acho que eu preciso fazer uma prova com você por escrito e ter um material para poder aprender, porque eu vi como é difícil, cara, na prática. É fácil, é só ler um pouquinho, não tem problema. Mas valeu, obrigado por ter ido lá, obrigado pelo prestígio. O Breno é da cidade de São Lourenço, é do lado, ele tem uma agência lá e leva os turistas lá. Prestigia a gente sempre. Muito obrigado, Breno. Valeu. E eu fico aí, galera. Quando quiserem é só me chamar, tá bom? Muito bom. Muito prazer a todos vocês aí. Vamos aguardar essa ferramenta de derrubar a gente aqui, né? Porque vai abrir o canal ou não para continuar? Eu vou criar o canal, sim. Todo mundo é convidado a dar palpite na pousada do Paulo. Aí. Vamos lá, nossa especialidade, palpitar. Vamos fazer o plano de negócios dele e a gente debate na próxima, né? A gente pega essa semana toda para... Vou ficar muito feliz. Para conversar no grupo lá do LinkedIn, né? Para a gente conhecer e coisa. E na semana que vem, de repente, né? A gente combina melhor. Pois não. Eu tenho uma sugestão, Rogério. Beleza. A gente vai discutir o plano de negócio lá no café dele. Melhor ainda. Ai, que delícia. Você pega um ônibus e, bora. Bora. Freta uma van, vai todo mundo com direito a uísque do lado da piscina e vamos trabalhar. Opa, aí tá forçando, hein?